Galera, tive uma ideia para uma série de vídeos que eu espero que vocês gostem, porque se vocês não gostarem, eu não sei mais o que inventar aqui nesse canal. Para quem caiu de paraquedas aqui, eu não sou mais criadora, eu já tive um gatil e um canil, por isso que o nome do canal é Gatil Valmont. Mas hoje em dia eu não crio mais nem cachorro nem gato. Eu tenho gatos, mas são todos castrados. Da época que eu criava, eu castrei e tal. Eu já contei essa história aqui no canal também. Não vou ficar rememorando coisas que eu já contei, né? Mas aí, né, eu tive que reinventar esse canal. Então, às vezes, eu fico sem assunto, né, do que fazer vídeo aqui, né? Mas aí tive essa ideia de contar histórias de animais que a gente já teve, tanto cachorro quanto gato. E eu resolvi começar com o Jean-Luc, que era um cachorro maltês, né? Ele já faleceu. E que eu já contei uma história dele aqui no canal, que foi aquele vídeo em que trocaram o nosso cachorro na pet shop, saiu até na revista Pulo do Gato, né? Então eu vou deixar na tela final esse vídeo para quem ainda não assistiu, quiser assistir, né? Que eu levei o Jean-Luc para tomar banho e aí teve uma confusão lá e eu briguei com a veterinária pelo telefone e aí a minha mãe foi buscar o cachorro, entregaram um poodle tosado para ela, ela trouxe o poodle para casa, que era de uma outra pessoa, achando que era o Jean-Luc. A gente voltou lá para destrocar, aí que a gente entendeu o que tinha acontecido tudo. Aí depois eu mandei a história para Pulo do Gato, eles publicaram na revista, então tá bem legal esse vídeo, tá? Eu vou deixar na tela final para vocês. Mas aí, pra gente chegar, como que o Jean-Luc chegou aqui em casa, eu preciso falar da TV Guaíba, que foi comprada pela Record. Então nessa época, se eu não me engano, o ano era 2005, talvez fosse 2006, mas eu acho que era 2005, porque eu lembro que a Miria, que já vai entrar na história, morreu com 5 anos de idade. Então, nessa época tinha TV Guaíba e tinha um programa apresentado pela Marley Soares, que, se eu não estou enganada, já faleceu. Eu não lembro o nome do programa, acho que era Palavra de Mulher, não tenho certeza, mas eu lembro que tinha um quadro chamado Bichinhos de Estimação, né, que falava sobre... O nome já é autoexplicativo, né? E uma convidada recorrente era uma criadora chamada Isolde, e ela criava, na época, não sei se ainda cria, Maltese, Yorkshire e Lulu da Pomerânia. Eu não lembro se tinha mais alguma raça que ela criava. Eu lembro que ela falava que ela tinha Rottweiler, mas acho que era só de estimação. Ela não criava Rottweiler, ela criava só essas raças menores. Não lembro se tinha mais alguma além dessas três, mas Maltese era uma delas. Então, sempre que ela participava do quadro e ela tinha filhotes para vender de alguma raça, ela levava para o programa, né? E a minha mãe sempre comentava que coisa fofa, eu também achava coisa mais fofa e tal. E a minha mãe falava, eu queria ter um cachorrinho e tal, porque na época a gente tinha um setter irlandês chamado Lance, que era um cachorro grande, né, e que dava muita confusão com a pessoa que morava aqui em cima, que odiava o cachorro, enfim. Mas isso aí é história para um outro vídeo. E então minha mãe falava assim tal, mas ela nunca foi atrás de comprar um cachorrinho nem nada, só ela falava que ela queria ter um cachorro, uma raça menorzinha, um cachorro menor, né? E aí tá. E aí, alguns dias antes da minha mãe fazer aniversário, se eu não tenho enganado, acho que foi porque foi muitas coincidências que aconteceram, foi uma janela de tempo pequena, então eu não vou falar, não vou gravar com certeza, mas eu acho que foi 2 dias antes da minha mãe fazer aniversário que a Isolde apareceu no programa Bichinhos de Estimação com uma ninhada de malteses. E no dia seguinte, então vamos pensar que foram realmente 2 dias. 2 dias antes do aniversário da minha mãe, a gente assiste o programa, a Isolde mostra essa ninhada de malteses. No dia seguinte, a nossa gata Miria, que era uma persa branca de olhos azuis, que foi a primeira matriz do gatil, então a Miria estava com 5 anos de idade e até então parecia ser uma gata perfeitamente saudável, que corria e brincava para lá e para cá aqui em casa, não tinha sintoma de nenhuma doença. E aí, um dia antes do aniversário da minha mãe, eu encontro essa gata passando muito mal, com dificuldade para respirar, a língua roxa. E eu rapidamente chamei um táxi, levei na veterinária, que era longe daqui, né? E aí, chegando lá, a veterinária não sabia o que tinha de errado com a gata. Ela tirou sangue para fazer um exame e não deu nenhuma medicação na gata, não receitou nada, falou que era para esperar o resultado do exame. Eu vim com a gata de volta para casa, com medo que a gata morresse de um dia para o outro, antes de estar pronto o resultado do exame, porque a gata parecia que estava muito mal e a veterinária não sabia nem dizer o que ela tinha. Ela falou algumas coisas que poderia ser, mas ela não cravou nada com certeza. E aí, no dia seguinte, a gata parecia estar muito pior. E aí eu liguei para a veterinária, perguntei se já tinha resultado do exame, né? Porque eu queria medicar a gata o mais rápido possível antes que ela morresse. E ela falou que não tinha o resultado ainda. E eu resolvi levar a gata de volta para ver se a veterinária fazia alguma coisa, dava alguma medicação, porque não era possível ficar sem fazer nada esperando o resultado do exame, quando visivelmente a gata estava à beira da morte, com a língua toda roxa. E aí eu não lembro se a veterinária chegou a dar alguma medicação anti-inflamatória, não lembro com certeza, tá? Mas eu sei que ela de novo me mandou de volta para casa com a gata.
Quando eu cheguei aqui, eu abri a caixa a portinha da caixa, né, voltei de táxi, chegou aqui dentro, abri a portinha da caixa de transporte, a gata tava muito, mas muito pior. Ela já tava muito pior de um dia pro outro, mas naquela meia hora de lá, de táxi até em casa, a gata tava muito pior, ela tava realmente muito, muito mal. E aí eu pedi pra minha mãe ligar pra veterinária, falar né, o que fazer, se não tinha algum remédio para dar, né? Eu não quis tirar o olho da gata, então eu pedi para minha mãe ligar, falar que a gata estava muito pior. E aí a veterinária falou para minha mãe para eu levar a gata de volta lá, porque senão eu ia ficar muito impressionada, que eu estava muito nervosa de ver a gata daquele jeito. Assim, pelo jeito que a veterinária falou, eu achava que passou a impressão para mim, né, pelo menos o que a minha mãe me falou, que a veterinária achou que eu estava exagerando, que não era para tanto, que eu estava nervosa à toa. Foi a sensação que eu tive, sabe? Que a veterinária achou que eu estava exagerando. Tanto não estava que a gata morreu. E aí, como eu já tinha levado e trazido a gata no dia anterior, depois de novo, a minha mãe se ofereceu para eu levar a gata. Aí já era o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe se ofereceu para levar a gata na veterinária, né? E eu achei que era melhor assim, porque eu pensei, bom, se essa gata ficar pior do que já tá, que eu acho difícil, porque eu acho que pior do que ela tá só ela morrendo, que foi o que acabou acontecendo, né? Pelo menos ela já tá lá com a veterinária. Qualquer coisa a veterinária consegue fazer uma massagem cardíaca, alguma coisa que precisar fazer para reanimar a gata, porque aqui em casa até eu chamar um táxi, eu chamava o táxi, demorava, dependendo se tinha, porque antigamente tinha um ponto de táxi aqui perto, né, em 5 minutos chegava aqui, né, mas às vezes não tinha táxi no ponto, aí tinha que ficar ligando até aparecer algum táxi ali. Então eu pensava, mas de qualquer jeito, mesmo chegando em 5 minutos, demorava meia hora para chegar lá. Eu pensava, né, um tempo que de repente não vai dar para salvar a gata por causa do tempo que demora para chegar lá, então pensei, não, é melhor ela ficar internada lá. E aí minha mãe levou a gata, e aí a minha mãe voltou para casa, e acho que uma hora depois, eu acho que não chegou nem a uma hora, a veterinária ligou para dizer que a gata tinha morrido, né? E ela não sabia, não tinha ainda o resultado do exame de sangue, ela não sabia dizer o que a gata tinha, e aí eu pedi que fosse feita uma necropsia, né, que demorou uns 40 dias para ficar pronta. Aí eu descobri que ela morreu por um problema cardíaco, se eu não estou enganada, o nome era cardiomiopatia dilatada, tá? Legalmente falando, é coração grande, tá? Se eu falei o nome errado, desculpa aí, mas era o que a veterinária explicou, porque ela tinha um coração grande, e aí foi esse o problema. Eu não sei explicar direito, porque, né, não sou veterinária, mas eu sei que a veterinária falou que era o coração grande, foi por isso que a gata morreu, e infelizmente essa gata nunca teve sintoma de nada antes. Quando ela teve sintoma, foi fulminante, já ela logo no dia seguinte já faleceu, né? E só deu para descobrir a causa da morte muito tempo depois. Logicamente eu fiquei muito triste, mas a minha mãe ficou mais triste ainda, porque além da gata ter morrido, que ela também gostava muito da gata, era o aniversário dela, que é um dia que a gente espera que seja um dia alegre, não um dia triste. Para piorar a situação, né, minha mãe sendo bipolar, já tinha sido internada em um hospital psiquiátrico várias outras vezes, e o padrão da minha mãe era, quando acontecia alguma coisa triste, ela parava de tomar os remédios, entrava em mania, e aí tinha que ser internada à força, para ser tratada, porque ela não ia por vontade própria, aí tinha que chamar a brigada militar, ela ia algemada, feita uma criminosa. Então, para evitar tudo isso, eu comecei a ficar muito preocupada que a morte da gata pudesse, né, no dia do aniversário, para piorar a situação, pudesse levar a minha mãe a parar de tomar os remédios, entrar em mania, ter que ser internada, aquela coisa toda. Então, comecei a ficar muito preocupada, e aí eu lembrei dos cachorrinhos, né, da Isolde, porque logicamente eu não ia achar uma outra gata branca, de olhos azuis, com pedigree, do nada, assim, no mesmo dia, para poder dar de presente para minha mãe. Mas eu lembrei dos filhotes, só que eu não sabia se ainda tinha. Então eu queria, ao mesmo tempo que eu queria fazer uma surpresa para minha mãe, eu também não queria dar esperança para minha mãe. Eu falei, olha mãe, eu vou ver se tem um cachorrinho para te dar de presente, para tu não ficar triste no teu aniversário. Eu precisava primeiro ter certeza se tinha um cachorro. Então, na época a gente não tinha telefone fixo, tinha um celular que eu tinha comprado para ser o telefone fixo da casa. Então, né, eu peguei um ônibus e fui até o Shopping Praia de Belas. Eu não lembro, gente, depois de todos esses anos, se eu já tinha ligado antes para saber onde ficava o canil, ou se a própria Isolde tinha dito onde ficava o canil na TV e por isso eu sabia onde era. Mas eu sei que quando eu fui para Praia de Belas, eu já sabia onde era o endereço. E justamente eu fui lá porque ficava perto, né? Não ficava perto do Praia de Belas, mas o Praia de Belas ele fica perto do Barra Shopping Sul. Na época eu não lembro se já existia o Barra Shopping Sul, eu acho que não existia, não tenho certeza, mas com certeza já existia o Big Cristal, que hoje em dia é o Carrefour, que tá junto ali com o Barra Shopping. Então eu fui até ali, levei o cartão do banco, porque eu
Eu não sabia quanto custava o cachorrinho, e aí eu liguei para perguntar quanto se ainda tinha o cachorrinho. Ela falou que tinha, perguntei quanto custava, eu sabia que eu tinha aquele dinheiro no banco, se eu não me engano eu acho que era R$600, R$800, não lembro, eu acho que era 600, não tenho certeza. Faz tempo isso, né, gente? Aí, e eu falei, eu quero comprar um cachorrinho pra minha mãe. Aí falei, porque morreu a nossa gata hoje, é aniversário da minha mãe e tal, falei. E ela falou, é porque eu tô indo pra TV, eu vou levar os cachorrinhos comigo. Eu falei, a senhora não pode esperar, que eu pego um ônibus aqui, em 10 minutos eu já chego aí. Eu vou tirar dinheiro, eu só vou tirar dinheiro aqui no caixa eletrônico, eu vou pagar em dinheiro. Tá, eu já, rapidinho, aí ela falou, tá, se tu já tá vindo pra cá, eu lhe aguardo. Aí eu peguei o ônibus e fui lá, acho que tinha 2 machos, né, eu escolhi um, não, e aí fui até ali o Big, peguei um táxi e voltei pra casa, né, minha mãe, logicamente, ficou muito feliz com o Jean-Luc e tal, né, e o Jean-Luc acabou posteriormente sendo o padreador, né, do canil, e o Jean-Luc acabou morrendo, coincidência ou não, com problema cardíaco, né, ele foi comprado porque uma gata morreu com problema cardíaco e ele também teve um problema cardíaco, só que ele foi diagnosticado mais ou menos 1 ano e meio antes, né, dele morrer, e aí ele estava sendo medicado e tal, mas mesmo com a medicação ele acabou falecendo ali com 12 anos de idade, mais ou menos, né, acho que foi mais ou menos isso, né, 12, 13 anos de idade por aí. Minha mãe ainda não tinha tido AVC, né, então ela teve, né, a tristeza de ver o Jean-Luc morrendo, né, e aí eu não comprei nem outro cachorro porque a gente já tinha a Saori e a Amy, né, então acabou não comprando nenhum outro cachorro, né, então foi essa a história do Jean-Luc. Se vocês quiserem saber da confusão que teve lá na Pet Shop, que até saiu na revista, eu vou deixar, vai estar em algum lugar aqui, é só clicar, se estiver assistindo no celular, clica com o dedo, se estiver assistindo na TV ou no computador, vai ali com o mouse ou com o controle remoto da TV, coloca para cima até focar no onde está o quadradinho do vídeo, que aí você vai assistir e saber da história da Pet Shop, tá? E aí, se vocês gostaram, deixa o like aí para saber que vocês gostaram, né? E aí eu posso contar a história de algum outro gato ou cachorro que a gente teve aí, ou se eu tiver alguma outra ideia para vídeo, né? Assim que eu puder, eu faço um vídeo novo aqui pro canal. Por hoje era só, obrigada por quem assistiu até o final.